Boa noite, meus caros amigos. É um grande prazer poder estar aqui novamente. Hoje nós vamos conversar sobre o autoconhecimento que demonstra para a gente que é o segredo da reforma íntima. Então, se nós formos voltar ao passado, vamos encontrar no templo de Apolo, em Delfos, a seguinte inscrição: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Já era um chamamento dessa proposta para a criatura humana de buscar em si próprio se descobrir perante a criação divina. E no século V, o filósofo grego Sócrates, ele já se preocupava com isso. Ele foi em busca, ele viajou profundamente para esse autoconhecimento, para essa busca de si próprio, que ele traçou para a sua vida uma meta e colocou o autoconhecimento como a sua bandeira de vida. E ele não ficou somente nessa busca íntima sozinho. Ele saía nas praças, nas ruas de Atenas, perguntando para as pessoas se elas tinham certeza, se elas sabiam o que elas diziam, se elas tinham certeza do que elas falavam, se elas acreditavam no que elas falavam. Então, ele fazia esses questionamentos com as pessoas e muitas delas paravam para analisar a fala de Sócrates. Porque eles nunca tinham pensado nos seus ideais, nas suas metas, nos seus projetos de vida, se o que ela estava falando hoje verdadeiramente ela queria para daqui a algum tempo. Então, ao mesmo tempo que elas ficavam ali um pouco pensativas com relação às perguntas de Sócrates, eles olhavam para Sócrates pedindo uma explicação. O que era que ele achava disso tudo? Ele sorria e dizia: eu também não sei, por isso que eu estou perguntando a vocês. Então, essa fala humilde de Sócrates, admitindo a ignorância diante de uma situação, ele ficou conhecido pelaquela frase célebre que dizia assim: tudo sei é que nada sei. Então Sócrates ele foi considerado no decorrer da história como o pai da filosofia. E Allan Kardec utiliza-se da sua teoria, da sua doutrina no iniciar do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca ali a doutrina de Sócrates e de Platão, como denominando a ambos os precursores da doutrina espírita. Então nós temos como base para a vida de todos nós essa orientação de Sócrates. Ele marcou profundamente toda a humanidade. E a doutrina espírita não faz diferente. E a gente vai ver muitas das situações de Sócrates na obra que chegou para todos nós, que foi o Livro dos Espíritos. Ali está a filosofia espírita. Kardec também querendo buscar o que era anseio do ser humano, da criatura humana, ele editou o livro, em 1857, o Livro dos Espíritos, que seria a resposta para todas as nossas angústias e dúvidas. E a gente vai tirar como proposta para o nosso estudo, para o nosso momento de conversa, a questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos benfeitores da espiritualidade: qual o meio prático mais eficaz que o ser humano tem para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Vejam só a profundidade da pergunta de Allan Kardec. Ele pergunta aos benfeitores da espiritualidade um meio prático. Isso quer dizer que um meio fácil, um meio que todas as pessoas tivessem acesso, mas que ele fosse eficaz, que surtisse um efeito na vida das pessoas, para que nós pudéssemos nos melhorar. Então, a gente vai verificando assim que Kardec ele busca algo que venha satisfazer verdadeiramente os nossos anseios como criaturas humanas. E vejam a resposta de um benfeitor espiritual. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, era a proposta que lá Sócrates já vinha fazendo. Já era uma busca de tempos remotos da humanidade. E a doutrina espírita hoje vem em socorro de todos nós. E vem nos explicar, para que nós nos situemos na condição de seres criados por Deus. Então, numa pergunta seguinte, Kardec indaga novamente a esses benfeitores: e como conhecer-se? E quem responde é Santo Agostinho. E ele diz assim: fazei como eu fazia enquanto vivi na terra. Fazia uma análise diária de meus atos. Então, Santo Agostinho, ele morava no mosteiro,
E lá ele denominava de cela. Se todo tempo, toda noite, em minha cela, eu fazia uma reflexão do meu comportamento durante o dia. Ali eu analisava, será que eu negligenciei algum momento de ser útil? Será que eu fiz o bem para as pessoas como eu queria que fosse feito para mim? E aí ele ia fazendo a enumeração dos equívocos que ele cometia no dia, ele escrevia em um papel e focava todos os seus esforços para começar a combater aquelas imperfeições. Então, isso é autoconhecimento, é um olhar para dentro de nós. Nós não vamos nos melhorar, nós não vamos nos conhecer olhando para fora. Até então, Carl Gustav Jung, ele diz assim, que a pessoa que olha para fora, ela sonha. A pessoa que olha para dentro, ela desperta. Então nós estamos num processo de despertamento para nos encontrarmos como criaturas criadas por Deus. E a gente vai ver mais um pouquinho aqui que uma outra orientação é observar o nosso comportamento diante das situações da vida. Esse é um ponto crucial para a gente analisar como nós estamos. Então a gente às vezes fala algo, vamos lembrar de Sócrates, quando ele perguntava para as pessoas se elas tinham certeza do que elas falavam. Então tem momentos que nós falamos algo que lá na frente a gente faz ao contrário. Por quê? Porque eu falei algo que eu não tinha certeza que eu poderia praticar, que eu poderia vivenciar. A gente pode ilustrar o comportamento de Pedro. Certa vez, Jesus conversava com Pedro, após um dia de pregação, ele olhou para Pedro e perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, claro, mestre, que te amo. Ele deixou passar alguns minutinhos, depois retorna a perguntar, Pedro, tu me amas? E Pedro dizia, claro, mestre, que te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro. Pedro já ficou um pouco angustiado, achando que Jesus estava duvidando do seu amor por ele. E ele responde, claro, mestre, que te amo. Em um outro momento ele diz assim, eu daria a minha vida por ti. E no momento que Pedro tem a oportunidade de confirmar o que ele havia falado para Jesus, ele nega Cristo por 3 vezes. Quando é questionado pelos soldados romanos, ele é um seguidor do Cristo, e por 3 vezes ele disse que não era um seguidor de Jesus. Então isso vem demonstrar para a gente que nós ainda não sabemos quem nós somos. Por que nós dizemos isso? Porque nós não sabemos como nós vamos reagir diante de uma situação se ainda não ter vivenciado. Disse, mas tu não és espírita? Se sou espírita, mas eu sei teorizar qual o meu comportamento diante de uma situação X. Pedro, ele se redimiu, ele percebeu o seu equívoco, ele percebeu que ele ainda falava coisas que ele não poderia cumprir, mas ele se redimiu diante de Jesus e passou a fazer a divulgação do cristianismo até o período do seu último dia de vida no planeta Terra. Nós podemos também tirar para uma reflexão nossa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. O que pensamos durante 24 horas que nós temos de presente de Deus? Nós pensamos coisas boas? Nós pensamos coisas ruins? Se nossos pensamentos forem ruins, consequentemente, os nossos sentimentos também o serão, e a nossa atitude também. Então a gente tem que começar a analisar, a olhar para dentro de nós, a fazer como Divaldo Pereira Franco nos orienta, a fazer uma viagem interior e começar a identificar. Eu, Roberto, porque eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou uma pessoa agressiva. Fazer como Santo Agostinho nos orienta. Nós só vamos nos conhecer quando nós começarmos a admitir as nossas falhas, os nossos equívocos. Aí a gente percebe assim que o autoconhecimento é a chave para que possamos fazer as mudanças que são necessárias em nossas atitudes, em nossos corações. Como se renovar? Como se melhorar se eu não sei aonde eu estou errando? Então a doutrina espírita ela vem trazer luz para nossas vidas e nos orientar. Vejam que tanto prova que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, no item bons espíritas, há uma orientação, diz assim, como a gente pode reconhecer, como a gente pode detectar o reconhecimento de um verdadeiro espírita. E lá diz assim, por aquele que luta pela sua transformação moral e para domar suas más tendências. Então o espírita está num estado constante de luta
mas uma luta sadia, uma luta tranquila, porque ele está lutando para domar suas más tendências. Ele está diariamente batalhando pela sua transformação moral. Porque a cada dia que a gente vai identificando as nossas imperfeições, a gente vai começando a focar esforços para direcionar a ela todo o nosso potencial de força para irmos nos libertando. É uma libertação. Jesus não disse lá atrás: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus não disse isentará, ela disse te libertará, porque à medida que a gente vai adquirindo os conhecimentos, a gente vai tendo possibilidade de identificar aonde nós estamos errando. Aí nós temos possibilidade de traçar uma meta, de traçar uma estrada para todos nós. Se nós não temos uma meta, qualquer caminho serve. Mas nós só vamos nos conhecer quando nós começarmos a trabalhar inspirados nas orientações de Jesus para a nossa transformação, para o nosso melhoramento. Então nós vamos assim, no decorrer de nosso momento, a gente vai refletindo. Porque as pessoas elas podem buscar a transformação moral por duas situações. Pelo amadurecimento, que a gente pode dizer assim, aquela pessoa que vê dos ensinamentos de Jesus e vê na doutrina espírita uma luz que pode iluminar o seu caminho, é consciente, eu quero ir em busca, ou pela dor, pelo sofrimento, que é a porta que as pessoas mais procuram. É quando estão sofrendo já excessivamente, não sabem o que fazer, não querem sofrer, elas buscam a doutrina espírita para uma orientação. Então, Jesus mostra para todos nós que o maior medicamento para curar as nossas feridas, as nossas enfermidades da alma, se chama evangelioterapia. Então, com esse raciocínio do Evangelho de Jesus, a gente pode dizer assim que a doutrina espírita, ela nos possibilita um caminho, um caminhar para o autoconhecimento. Nós podemos dizer assim, um caminho para o autoencontro, que a gente vai ver que eles se manifestam para nossas vidas de três formas. O primeiro, a descoberta do eu. Aí eu vou refletir, eu vou analisar quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou. A doutrina espírita vem mostrar quem sou eu. Eu sou um espírito criado por Deus, simples e ignorante. Vejam só, eu sou um ser espiritual. Eu fui criado por Deus, mas não vou morrer. O que nós precisamos focar para o entendimento do autoconhecimento é que somos espíritos imortais. E se somos espíritos, quando a gente fala de autoconhecimento, temos a possibilidade de buscar quem nós somos, não somente na existência atual. Não somente verificar as nossas manias, os nossos costumes de hoje, mas vai remontar encarnações pretéritas. Então já vivemos muitas outras vezes, já acumulamos virtudes ou equívocos. Então muitas coisas que se manifestam hoje na vida da gente já são repetição, já são hábitos adquiridos em muitas encarnações do passado, como falei. Então eu sei que eu sou um espírito, que eu sou imortal, fica mais fácil, porque eu já sei que há um entendimento de todas as coisas. É por isso que Sócrates ele dizia, conhece-te a ti mesmo primeiro para te poder entender o universo e as coisas. Então, se eu me reconheço como espírito imortal, eu tenho uma facilidade de entender todas as outras coisas. Aí eu vou também analisar de onde eu vim. Eu vim do mundo espiritual. E eu vou retornar para o plano espiritual, porque a nossa verdadeira morada é no plano espiritual. Nós estamos aqui na Terra para o nosso aprimoramento. É por isso que em outro momento também é mostrado para a gente a nossa origem. A nossa origem fomos criados por Deus, como disse agora, simples e ignorante. A nossa natureza espiritual, a nossa destinação, a perfeição espiritual. Então é um caminho a ser seguido para todos nós. Nós só vamos chegar à perfeição se nós nos reconhecermos como seres espirituais. Fazer esse processo de autoconhecimento e transformarmos-nos moralmente. Mudar de hábitos, sermos seres melhores. Porque se não nos melhorarmos, nós não vamos chegar à perfeição. E o segundo, a gente vai verificar que é o enriquecimento do eu. De que forma eu vou me enriquecer? Eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou verificar nos ensinamentos de Jesus quais as suas propostas para o ser humano, quais as suas propostas para a humanidade. E nós vamos ver que Jesus trouxe os melhores ensinamentos. E vejam como é interessante.
no nosso calendário, não temos uma precisão para afirmar isso, mas mais ou menos 2020 anos Jesus veio ao planeta Terra trazer luz para os nossos corações. Falava do amor, e pouco de nós ainda sabemos o que é o amor e, consequentemente, o amar. Pediu para que nós nos amássemos, ainda não conseguimos também nos amar. Então nós vamos nos enriquecer dos ensinamentos, do bem, da orientação de Jesus, para que nós possamos ser, não ter. Sair do apego materialista, sair daqui de uma situação em que parece que temos uma venda nos olhos e não percebemos a grandeza que nos rodeia, que promana do ser criador que chamamos Deus. Então, para eu ser, quando eu me envolvo nos ensinamentos de Jesus, eu vou ser pessoa mais caridosa, eu vou ser pessoa mais amável, mais afetiva. É uma busca diária. A gente vai começar a exercitar tudo isso porque nós ainda não estamos nessa condição. A gente está naquela parte ainda que dizemos assim que é a crença. O que é a crença? Foi a teoria que foi captada. Nós buscamos os ensinamentos, nós sabemos, mas nós ainda não vivenciamos, porque a certeza dessas teorias que vamos adquirir é que vai nos conduzir na vida. Então eu ser uma criatura melhor. E assim, tudo que vai promanar do processo da descoberta do eu, do enriquecimento do eu, a gente vai aplicar na vivência, que é a aplicação ética de todo esse processo em nossas vidas. Eu vou aplicar na minha vida diária. Eu vou começar a trabalhar em mim o que eu preciso para melhorar. Porque se a gente fala assim, o autoconhecimento, isso assim, é a capacidade que as pessoas têm de identificar aquilo que precisa ser mudado em sua vida. Então é essa viagem que eu falei ainda há pouco. E começar a trabalhar diariamente, constantemente, mesmo que sejam passos milimétricos, mas já que a gente contribua com a nossa mudança, para que a gente tenha um olhar não mais individualizado, não mais um olhar egóico e orgulhoso, mas um olhar de humanidade. Nós vamos passar a nos olhar como irmãos. Mas nessa situação toda, a gente vive em um meio que a gente vai começar a definir os nossos valores, do que eu quero, do que eu posso, do que eu devo. Então, se eu tenho como base para a minha vida a mensagem de Jesus, eu preciso ver o que é que eu posso, o que é que eu quero, o que é que eu devo neste meio. Paulo de Tarso já dizia, tudo posso, mas nada me convém. Então, vai ter coisa que eu quero, mas não posso. Vão ter coisas também que eu posso, mas não devo. E tem coisa que eu devo, mas eu não quero. Então, são situações de valores que a gente vai adequar de acordo com a realidade de cada momento da vida da gente. E desses momentos, a gente vai despertando para algo mais, que é o que vai nos mover, que é o que vai nos dar equilíbrio, é o que vai dar-nos serenidade da vida, que se chama auto-amor. Então, quando falamos do amor, geralmente a gente direciona para o outro, eu tenho que amar o outro, mais para o outro. Mas na realidade a gente vai perceber que o amor, ele principia em nós. A partir do momento que nós nos amarmos, a gente vai começar a entender melhor e a necessidade da convivência com todos os seres. Pelo alto amor, a gente percebe que Jesus, ele teve uma convivência com todas as pessoas com quem ele teve contato. E ali ele observa que as necessidades de cada um e todos os seus atos, eles eram revestidos do sentimento de amor. Então, quando nós ainda não temos essa capacidade ou a percepção do alto amor, de eu me amar, eu me torno uma pessoa dependente emocional do outro. E quando alguém me deixa, um exemplo prático, que há uma separação conjugal, aí a pessoa se entrega à tristeza, entra em depressão e diz assim, eu estou nesse estado por causa de fulano, é culpa de fulano. E aí a gente percebe que não é culpa do fulano. Não é o que a pessoa faz com a gente, é o que eu faço com o que a pessoa faz com a gente. Então a gente percebe assim que a gente está um dependente emocional do outro. Eu me amar, eu me respeitar. Porque se eu não me respeitar, as outras pessoas não me respeitam. Eu me amar, eu cuidar do meu corpo. Não aqueles processos que a gente vê exagerado de investimentos caríssimos na modelagem do corpo, quando nada se investe na educação moral e espiritual do ser. Eu me amar
eu gostar de mim mesmo, eu construir um olhar diferente para comigo mesmo. Aí eu vou perceber que eu faço parte da criação e que este corpo que Deus me dá, ele possibilita uma reflexão mais profunda de como eu viver aqui. E assim, meus amigos, no momento em que todos nós vivemos, hoje dessa ação pandêmica no mundo, em que há uma força muito maior, e que nos possibilita hoje o isolamento social, que reflitamos sobre tudo e oremos sempre, não para Deus nos ouvir, mas que possamos ouvir Deus dizendo: tenham fé, tenham fé, tenham fé, que tudo passará. Muito boa noite, muito obrigado.